Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 8. Perdão, irmãos, capítulo 3, versículo 8. De Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nem poder sentar. Glória a Deus, né? Gostaria de parabenizar o Ministério de Dança e Incendeia, né? Cada dia vocês têm sido um vaso, instrumentos de Deus neste lugar, amém? E percebe-se quando o crente começa a orar, né? Nós vemos a diferença. Quando há consagração, quando há oração, quando há um compromisso com Deus, a gente sente a diferença no ministério da pessoa. E eu tenho sentido essa diferença em vocês. Eu tenho visto que vocês têm feito isso. E é do agrado do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite é a palavra de ordem. Eu não sei se vocês lembram, mas eu gostaria de trazer-vos à tona uma mensagem que eu ministrei neste lugar, referente às leis espirituais. E dessa ministração, no dia dessa ministração, eu falei sobre a lei da física, o qual, se você pegar um copo com água, ou um copo vazio, ou qualquer objeto, você jogá-lo ao ar, esse objeto ele vai cair, porque a lei da física garante que ele vai cair ao chão. Né? Ninguém pode impedir a lei da física, uma lei que Deus deixou. Né? Ele vai acontecer, vai cair o objeto e vai se espatifar no chão. Isto é uma lei física, da física. E nós explicamos sobre a lei espiritual e muito ao meu coração foi interessante essa palavra e através dela o Senhor me trouxe essa outra mensagem sobre a palavra de ordem. Nós falamos sobre a ordem, a lei espiritual, a lei física. Hoje nós vamos falar sobre a ordem de Deus, o poder que há na ordem da palavra do Senhor. Amém? Eu peguei esse tema, essa introdução, esse tema, melhor dizendo, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, porque aqui ele dá uma base, uma estrutura para a mensagem, né? Quando se fala aqui sobre o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, ele está trazendo aquela mensagem, aquela revelação à igreja daquele local, e ele começa a dizer, né? Se nós pegarmos desde o versículo 1, do capítulo 3, ele começa a dizer ao anjo da igreja que está em Sardes, e assim, continuando lendo, quando chega no versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, essas coisas diz que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, uma das ordens espirituais de Deus é tudo que Deus abre, ninguém pode fechar. É uma ordem. Só Ele tem essa autoridade, só Ele tem esse poder. E tudo o que Ele fecha, ninguém revoga uma palavra de Deus. Deus ordenou, está ordenado. Somente Ele pode revogar. E isso, irmãos, o que acontece? Como Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel àquilo que Ele determinou, Ele não revoga a sua palavra. A sua palavra foi dita, a ordem foi dada, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Aleluia! Então, quando nós vimos aqui essa mensagem,
estão enfermos espiritual ou que não há poder sobre a vida de vocês, né? E sim, pelo fato de serem poucos. O que me chama a atenção, irmãos, nessa mensagem, dessa noite, é que o Senhor, Ele coloca uma ordem espiritual sobre a tua vida. Que existe uma porta aberta. Oh, glória. E que muitas vezes, no mundo espiritual, no mundo físico, nós não conseguimos enxergar essa porta. Devido às circunstâncias, devido às lutas da nossa vida, devido aos problemas da nossa vida. Mas a Bíblia diz que existe uma porta aberta. Aleluia! Independente de ser pouco, de pouca força, ou independente de você, por exemplo, ser na sua casa o único a servir a Deus, a minoria na sua casa, não importa se você é pouco. Essa porta é uma ordem espiritual, é uma ordem que tem que ser cumprida. Ela está aberta e ela vai ser cumprida na sua vida. Então, mesmo você tendo pouca força, mesmo você tendo em poucos números, essa palavra, ela vai se cumprir, porque ela é a palavra de Deus. Nós ouvimos uma palavra aqui gloriosa na quinta-feira, quero até pegar esse gancho, e na quinta-feira havia poucas pessoas neste lugar. E o Senhor trouxe uma mensagem, irmãos, de crescimento. E quando Deus trouxe essa mensagem de crescimento, aos nossos olhos, nós poderíamos ver os bancos vazios, a igreja vazia. Mas é uma ordem de Deus. E ordem de Deus você rebola, vai crescer, irmão. Aleluia! Independente de quem estiver, independente de quem vai ter condições de sustentar este lugar, vai crescer, porque é uma ordem do Senhor. Ele diz que vai crescer. Aleluia! E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque a nossa fé de vida, de cristão, ela jamais pode ser baseada em palavras humanas. Ela não tem base, não tem força para chegar aonde ela precisa chegar. Mas quando ela tem uma base espiritual de Deus, ela se cumpre. E eu louvo a Deus porque essa palavra aqui, ela tem uma base, que é a base do Espírito Santo, que é a base de Deus. E ela vai se cumprir no mundo espiritual. Então, quando a palavra de Deus diz, há uma porta aberta na tua vida, meu querido, você tem que tomar conta, você não pode colocar em dúvida, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor que está dizendo. Tem uma porta aberta e você vai passar por ela, e nós vamos passar por ela. É uma palavra do Senhor, a ordem de crescimento, ela vai crescer. Aleluia! De mim e de você vai crescer. Glória a Deus! Vai chegar onde Deus quer que chega, porque é uma ordem espiritual. Aleluias. E nós continuamos aqui, lendo a palavra do Senhor, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmãos, tudo que é ordem, até as nossas leis hoje no Brasil, você tem leis, né, que garantem o seu dever, você deve cumprir, né? Se você não cumprir, você é punido. E você tem as leis que te dão direito. Poucas nós conhecemos, né? Por isso que muitas vezes nós até sofremos, porque nós não conhecemos aquilo que é direito nosso, espiritualmente falando, e materialmente falando também, né? Quantas leis estão a favor de nós como povo e nós não conhecemos? E nós perecemos porque nós não conhecemos os nossos direitos. E a Bíblia Sagrada, ela também tem leis que você deve cumprir e tem leis que é direito seu e que nós muitas vezes não tomamos posse no mundo espiritual. E essas ordens, elas existem, irmãos, e Deus deixou para
servir a Deus, nós também estamos falando de leis que muitas vezes nós não cumprimos no nosso país, né? Muitas vezes nós não cumprimos na nossa escola, muitas vezes nós não cumprimos na nossa casa, muitas vezes nós não cumprimos no nosso trabalho, né? Existem leis na regra do nosso trabalho que muitas vezes nós não cumprimos, né? Mas nós estamos muitas vezes pensando, e os nossos direitos? E os nossos direitos? Mas todo direito ele vem baseado numa lei, numa regra a ser cumprida. E a palavra do Senhor não é diferente, ela diz assim, ó, eu pus uma porta aberta diante de ti, mas, porque mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Então existe uma porta aberta para nós, mas existe uma lei a ser cumprida, a não negar a palavra do Senhor, não negar o nome do Senhor e cumprir a vontade do Senhor. Existe essa lei que nós precisamos cumprir, nós precisamos fazer, nós precisamos praticar, para que nós tomemos posse dessa porta, irmãos, para que nós entramos por essa porta. Houve na ministração da dança, nós vimos aqui que foi falado, que muitas vezes a gente pergunta, por que as bênçãos não chegam? Por que eu não alcanço? Por que eu não consigo? Por que, irmãos? Será que está faltando um pouquinho mais de oração? Será que está faltando um pouco mais de consagração? Será que está faltando um pouco mais de entrega? Será que está faltando um pouco mais de vida no altar? Será que está faltando um pouco mais de renúncia? Será que está faltando um pouco mais para buscar a Deus? Porque a porta ela já foi aberta, ela está aberta para as nossas vidas, é a ordem de Deus. Mas nós não estamos conseguindo alcançar a porta. Então aí há uma autoanálise, onde nós devemos parar e pensar o que está faltando. Por que eu não consigo? E se nós pegarmos aqui no mundo espiritual, nós vemos quando Daniel ele estava orando e o anjo veio para trazer a sua bênção. Os demônios do mundo espiritual pediram que as bênçãos chegassem até Daniel, a oração de Daniel fosse respondida. E Daniel começou a orar, a clamar, mas havia uma guerra. Então nós temos que ter neste momento o discernimento do que é que está faltando nas nossas vidas. Por que nós não estamos conseguindo passar por essa porta? Se é, irmãos, falta de fé, pedimos fé a Deus. Se é o inimigo que está impedindo de nós entrarmos, então vamos repreender o inimigo. Porque a outra passagem da Bíblia, a palavra do Senhor diz, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Se nós temos esse poder, foi nos dado, é uma ordem de Deus, esse poder estará sobre a nossa vida. Então nós temos que repreender as forças espirituais do mal, que está nos impedindo de entrarmos por essa porta, de tomarmos posse dessa porta que está aberta para nós. Amém, irmãos? Então, pedir a Deus, Senhor, dá-nos o discernimento do que está faltando, porque a palavra do Senhor diz que eu preciso ser fiel, que eu preciso mesmo guardar a palavra do Senhor. Então, o que está faltando, irmãos? O que está faltando? Pergunte para Deus, o Espírito Santo ele vai te responder, ele vai te esclarecer. Clame ao Senhor, né? Diz a palavra que quando nós clamamos coisas novas, grandes o Senhor nos anunciaria. Então, irmãos, comece a clamar ao Senhor, porque você tem que passar por essa porta que está aberta. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, muitas pessoas falam assim, pastora, eu conheço pessoas que têm uma vida que não andam com Deus, que não conhecem a Deus, não servem a Deus, são prósperos, são abençoados,
semear na casa do Senhor, que há uma ordem de Deus sobre essa palavra, de que se nós fôssemos fiel, o Senhor abriria as janelas do céu, derramaria sobre nós bênçãos taus. E vocês já conhecem essa lei espiritual, eu não posso mudar essa lei, irmãos. Se eu semear na casa de Deus, a palavra de Deus diz que eu vou receber, isso é lei. Eu não mudo isso, eu não recorro, isso é lei de Deus. Eu não posso mudar uma lei que é espiritual, não cabe a mim, eu não tenho esse poder, essa autonomia. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu semeio, que eu cumpro essa palavra, que é uma lei espiritual, a ordem de Deus, de que abriria a janela dos céus sobre a minha vida, ela também tem que se cumprir, porque ela é ordem. Sobre a palavra da obediência. Aleluia! Tem a ordem de Deus que eu seria abençoado. E quando eu falei semear, eu não posso mudar isso. É lei do Senhor. Como é que muda uma lei do Senhor? É verdade. O Senhor colocou, irmãos, é uma ordenança de Deus. E aí, irmãos, nós vemos o mundo próspero, as pessoas ímpias prósperas, e nós começamos a indagar por que eles são prósperos. Porque, irmãos, muitos, se você não sabia, muitas pessoas ímpias dão o dízimo na casa de Deus. Muitos, outros não. Muitos não. E aí, irmãos, conhecendo ou não a Deus, servindo ou não a Deus, eles semearam. É uma ordem que eles vão ser abençoados. Vem de Deus, eles vão ser abençoados. E existe, irmãos, uma outra coisa, que muitas vezes a gente vê assim, mas fulano está prosperando, está sendo abençoado. E é uma outra coisa, irmãos. Nós, muitas vezes, achamos que é só isso, mas de repente, é uma pessoa que trabalha. Né? Uma pessoa que trabalha, vai ganhar o seu pão, tem o seu esforço físico, vai ser abençoado, irmãos. Se você trabalha, a palavra de Deus diz o quê? Tira ao trabalhador do seu salário. Se você trabalha, você vai ter, né? Vai ter o seu dinheiro. Você vai ser abençoado. Mas, irmãos, aí nós continuamos, não, mas aí a pessoa não é de Deus, ela alcança, tem vitórias, ela tem um bom casamento, ela tem um bom, ela tem, nossa, tantas coisas que eu não tenho como servo do Senhor, como servo de Deus. E aí, irmãos, ela tem por que ela tem? Ela trabalha, ela se formou, ela estudou para aquilo, ela lutou, ela batalhou para aquilo, é por isso que ela tem. Ela é alguém que semeia na casa de Deus e recebe porque ele semeia na casa do Senhor, ele investe no reino que tem a palavra de poder para ser abençoado. Então nós temos que avaliar. Mas nós temos que ver uma coisa também, irmãos, que abre agora parênteses e fecha parênteses depois. Isso aqui não tem nada a ver com a salvação, irmãos. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando da ordem de Deus, que a porta é aberta, a porta está aberta. Eu estou falando de quem semear vai colher, porque a ordem do Senhor, a colheita é certa. Aleluia! Vai acontecer, mas não tem nada a ver com a salvação. Fecha parênteses. Porque nós nos empolgamos, irmãos, quando nós vemos as pessoas bem-sucedidas, nós começamos a indagar, mas por quê? Por quê? Mas isso não tem nada a ver com a salvação. E se você pegar a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 29, sobre as bênçãos do Senhor que alcançariam a vida do cristão, irmãos, e eu quero dizer uma coisa para você, aquela palavra é para cristão, é para crente. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas ele não obedece, não serve a Deus, e está lá abençoado, prosperando. Irmãos, a partir do momento que você deixa de ser inocente e você passa a ser conhecedor, acabou para você nada. Ou você cumpre, obedece a lei e é alcançado pelas bênçãos que vêm sobre aquela lei, ou você não tem a bênção de Deus.
você não obedece. Aí muitas pessoas, irmãos, têm uma dúvida muito grande. Tem uma dúvida assim, quase que crucial. Então eu devo obedecer para ser abençoado a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você conheceu isso aqui, você tem que ser obediente. Porque você não é mais dado como inocente. Então o mundo vem aqui, traz o dízimo, deixa aqui no altar, e aí ele vai dar a vida à prosperidade. Porque ele semeou. Por isso que eu falei, abre parênteses, não tem nada a ver com salvação, fecha parênteses. Porque às vezes nós estamos questionando a Deus por isso. Alguém me prospera, fulano prospera, eu não consigo. Mas irmãos, a prosperidade é no mundo. Após isso, acabou, irmãos. E a partir do momento que eu conheço, eu não posso só conhecer e praticar o dízimo para ser abençoado. Porque eu já conheço, então eu já sei o que vai me condenar e o que não vai mais me condenar. Então eu não sou mais inocente. E além de semear, agora eu tenho que praticar também. Porque eu passei a deixei melhor de ser inocente e passei a ser um conhecedor da palavra do Senhor. Aleluia. Então hoje, irmãos, não é só o semear. Eu tenho que semear e tenho que ser obediente. E se você pegar, e às vezes as pessoas falam assim, pastora, mas me dá uma prova disso. Né? Porque eu continuo vendo outras situações. Existe uma coisa chamada graça, existe uma coisa chamada misericórdia, existe uma coisa chamada perdão, que muitas vezes nós alcançamos por isso, irmãos. Mas isso não significa abre parênteses novamente, salvação, fecha parênteses novamente. Não tem nada a ver a misericórdia de Deus, de você ser abençoado, de você ter ou não ter, com salvação. Existe algo chamado graça, misericórdia. Graça, favor que eu não mereço. Deus me dá, mas eu não mereço. Ele me dá por misericórdia. Ele dá porque ele tem compaixão. Mas a partir do momento que eu conheço isso aqui, ou eu cumpro todas as leis. Lei que eu falo, irmãos, não é a lei do Antigo Testamento, não. Eu falo o que Deus falou aqui dentro da palavra do Senhor. Eu cumpro, ou eu não sou mais inocente. Mas aí alguém me diz, mas como que eu vou cumprir? A Bíblia, ela nos dá uma ênfase, né? Um gancho melhor. Jesus, ele veio, ele cumpriu a lei, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei. E aí, mais para frente, nós vimos a palavra do Senhor se completando quando há um conselho na palavra do Senhor que diz assim, ó, não é para vocês pecarem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Se a palavra de Deus ela me dá essa ênfase, ela me dá esse gancho, significa o quê? Não é para vocês pecarem, então eu posso não pecar. Eu posso melhorar cada dia, eu posso ou não? Eu posso ser melhor que hoje, irmãos, amanhã? Sim. Eu posso abandonar algo que eu fazia de errado e amanhã eu fazer melhor? Sim. Eu posso cada dia deixar o meu vício e fazer a vontade de Deus? Sim. Então a Bíblia está dizendo isso, irmãos. Olha, não pequeis. Mas, todavia, vamos colocar nossas palavras aqui. Embora vocês não consigam, ou digam que não conseguem, ou ainda negarem, mas nós somos humanos, sujeitos a falhas e erros e pecados. Né? Nós vimos isso acontecer. Então vocês possuem um advogado que é Jesus Cristo. Mas não pequeis, é porque eu posso, eu consigo não pecar, eu consigo a cada dia melhorar. E Deus ele está interessado nisso, irmãos, que a cada dia eu melhore. Aleluia! Irmãos, qual vantagem que teria o sacrifício de Jesus Cristo? Se eu não posso ser melhor que ontem, se amanhã eu não posso deixar abandonar aquilo que eu fazia de errado, qual a razão do sacrifício de Jesus naquela cruz?
Deus. Olha, lançar a rede sobre o mar, né? Lança a rede daquele lado que vocês vão pescar. Aí eles foram lá, lançaram sobre a palavra de Deus, a palavra de ordem de Deus, lançaram e vieram o peixe, certo? Se Jesus falou lá em Mateus capítulo 8, que fala sobre Jesus acalmou a tempestade, diz que ele se levantou e ele falou para a tempestade: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. Se ele deu essa ordem espiritual e aconteceu, irmãos, por que não ter Jesus Cristo no barco? Por que só ter a bênção? Por que só ter a palavra na hora que eu quero? Por que eu não posso ter um abençoador? Irmãos, por que Jesus Cristo não pode estar no meu barco? Por que eu não posso andar com Ele? Se Ele é o dono da bênção, uma palavra dele já tem poder, que terá Jesus comigo, que terá Jesus caminhando comigo, que terá uma comunhão íntima com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia! O que mais quanto mais eu poderia ter, irmãos? Então, a palavra de Deus nos convida hoje a sermos um pouco mais inteligentes. Se nós já semeamos na casa do Senhor, nós temos a palavra de ordem que nós queremos abençoar. Então, por que eu não vou ter um abençoador comigo? Por que eu não vou andar com Ele, cumprir a sua lei, tentar melhorar cada dia, tentar ser melhor cada dia? Eu vou ter mais de Deus, irmãos. Eu vou ter muito mais do Senhor. Mais a palavra vai ser liberada sobre a minha vida, porque eu não paro por aí. Então, irmão, você está vivendo uma tempestade da sua vida. Existe uma palavra de ordem do Senhor: aquieta-te. Aleluia. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Mas não é só isso. Você pode ter Jesus no barco. Você pode andar com Jesus. Você pode caminhar com Jesus. Jesus pode ser o seu Senhor, o seu amigo pessoal, o seu amigo íntimo. Você pode ter Deus. Você pode ter o dono da bênção. E muitas pessoas, irmãos, elas buscam somente a hora que elas precisam. Porque muitos são fiéis, muitos que não são cristãos, são fiéis no dízimo. Porque existe a parte da semeadura que eles vão ser abençoados. Mas só que há uma palavra que diz assim: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta eu ter uma empresa e ela ser bem sucedida porque eu sou fiel a Deus, mas eu perder a minha alma? Porque eu deixei de cumprir a lei do Senhor, eu deixei de melhorar a cada dia, eu deixei de ter o meu pecado a cada dia, eu deixei de falhar a cada dia, eu fui crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. Por que eu não faço isso? Mas eu quero te dizer nessa noite, a palavra não para por aí. Essa é a palavra do mar da tempestade e as outras mensagens que o Senhor ordenou, e as outras palavras que o Senhor ordenou, e o direito da cura que nós temos, e o direito, irmãos, da cura através do sangue de Jesus Cristo que nós temos, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, né? E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. É direito nosso, irmãos, é herança nossa. O Senhor deixou para nós. Mas muitas vezes nós estamos com o corpo enfermo. Muitas vezes nós estamos com o corpo doente. Muitas vezes nós estamos com a alma doente. E onde está a falha, irmãos? Por que nós não desfrutamos? Por que nós não desfrutamos da cura do Senhor? Por que nós não desfrutamos da libertação do Senhor? Por que o nosso lar não é uma bênção? Por que, irmãos? Por que nós não temos indagações? Mas o Senhor disse que a palavra de ordem foi nos dada essa noite, que a bênção do Senhor estaria sobre a nossa casa, sobre o nosso celeiro, sobre onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, sobre a nossa entrada, a nossa saída. Mas nós esquecemos de tudo isso. E nós só lembramos do dono da bênção. E quando o abençoador, ele quer fazer parte da sua vitória, ele quer fazer parte da sua semeadura, ele quer fazer parte
Aleluia. ordem, o mundo erra. Mas, irmãos, e quantos de nós queremos o abençoador? Quantos de nós queremos cear com o Senhor? Quantos de nós queremos um compromisso com Deus? Quantos de nós, irmãos, queremos viver realmente a palavra do Senhor que foi dita aqui na quinta-feira? De crescimento, de que vai crescer, de que o Senhor trouxe essa palavra de ordem e vai acontecer. Quantos de nós queremos viver isso? Mas nós estamos pensando na porta que está aberta. Que você vai tomar posse amanhã e vai mesmo em nome de Jesus, porque eu profetizo que você vai tomar posse. Mas eu gostaria que você tivesse o dono da bênção. Eu gostaria que você tivesse o dono com ele. Eu gostaria que você estivesse aqui na quinta-feira, porque foi tremendo aqui, irmãos. O que Deus falou conosco. Eu gostaria que você acreditasse nisso. Eu gostaria que você falasse: Jesus é verdadeira essa palavra. Eu gostaria que você cresce realmente e não pensasse só na porta que está aberta. Porque não é interessante para Deus, irmãos, que você apenas tenha as bênçãos espirituais. É interessante para Deus que você tenha as bênçãos espirituais e que você entre no céu para morar com Ele. Amém, irmãos? Amém. Muito mais do que desfrutar aqui e a palavra e a palavra de Deus. Na sua palavra diz assim: se eu esperar de Deus só nessa terra, eu sou o mais infeliz. Se eu contar com Deus só aqui, irmãos, eu sou mais infeliz, porque tudo isso aqui vai passar, meus queridos. Vai passar. Né? Por isso aqui no louvor, que hoje pode ser o nosso último dia, vai passar, meu amado. É verdade. A porta aberta vai passar, você vai precisar de outra no outro dia. A porta vai se fechar, porque a Bíblia diz que Deus ele fecha a porta. E você vai precisar de outra. Mas como, irmão, se eu só quero um abençoador? Aí quando eu precisar da bênção, não vai arrumar nada a Ele. E aí a misericórdia dele me alcança, a graça dele me alcança, e eu acho que por isso eu estou ótima com Deus. Porque a graça dele me alcançou, a misericórdia dele me alcançou, eu tenho todas as bênçãos de Deus, eu estou vivendo, ó, no naipe da minha vida, e eu acho que está tudo certo com Deus. Mas o Senhor fala que se você esperar dele só aqui, você é o mais pobre dos homens. Porque o que ele tem é eterno. O que Deus tem para nós é eterno. Aleluia! Não fica só aqui. Não pode ficar só aqui. É pouco. É muito pouco. Se eu fizer só aqui, passa rápido. Daqui o dia acabou. Meus momentos de glória vão acabar. A minha saúde vai acabar, irmãos. Por mais que Lázaro foi curado, ressuscitado, irmãos, ele morreu um dia. Nós vamos morrer um dia, irmãos. Por mais que Deus nos cure, ó, a nossa enfermidade que tem cura, é uma palavra de poder sobre a tua vida. Aleluia! Mas amanhã vai vir uma outra coisa. E você vai merecer, irmão. Vai chegar o dia do encontro com o Mestre. E aí? Vai chegar o dia que você vai partir. Vai chegar o dia que você vai ter um encontro com Deus. Você não pode fugir desse dia. E o que nós vamos falar para o Senhor? Que nós ficamos o tempo inteiro da nossa vida desfrutamos as maravilhas do Senhor, as bênçãos. Nossa, quantas bênçãos eu vivi, foram derramadas da minha vida. Mas e aí, irmãos? E a minha coroa da salvação? E a minha coroa eterna? E o meu galardão eterno? Onde ele vai estar? E muitas vezes nós pegamos isso como gancho, como eu falei, que agora o Senhor me lembrou da passagem. E nós falamos assim: está tudo bem com Deus. Eu estou bem com Deus, o Senhor está me abençoando maravilhosamente. Apesar das minhas falhas, pecados. A Bíblia diz que a misericórdia e a graça e o favor merecido está sobre a nossa vida. Nós vamos ser abençoados, né? Deus abençoa. Mas, irmãos, Moisés, em um determinado momento da sua vida, ele achou que ele era, né? Que ele era, viu? Bambolando. Deus falou: Moisés, eu sou contigo, Moisés, eu vou levar você para tirar o meu povo do Egito.
circuncisão, ele tinha que circuncidar o seu filho. Ele não cumpriu. Irmãos, no caminho, Deus quis matá-lo, diz a palavra. Mas, Senhor, eu sou o que o Senhor falou, promessas e mais promessas, o Senhor tem na minha vida, o Senhor disse que ia fazer. Não, o Senhor está me abençoando, é prova de emprego. Nossa, eu tenho uma bênção, tantas bênçãos materiais, o Senhor está comigo. Como o Senhor quer me matar agora? Eu acho que esse foi o pensamento de Moisés. Esse foi o pensamento de Moisés. Senhor, o Senhor falou que eu ia ser, ia tirar o povo do Egito, ia acontecer, e agora o Senhor quer me matar? Aí o Senhor falou, você quebrou uma lei, Moisés, e eu não tenho um acordo. Quando eu falei abre, parece, sabe, não tem nada a ver com salvação, Moisés. Não tem nada a ver. Você não cumpriu uma lei que eu mandei você cumprir. Aí a mulher de Moisés foi lá, pegou uma pedra e circuncidou o menino. Porque Moisés iria morrer, irmãos. Ele iria morrer. Ele não era o cara do momento, não tinha acordo com Deus. Era lei espiritual, tem que ser cumprida. E por isso eu falei com vocês, a partir do momento que eu conheço, irmãos, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, a promessa do Senhor está sobre a minha vida, as bênçãos me alcançam, sim, elas me alcançam. Deus vai abrir a porta, sim, Deus vai abrir a porta, irmãos. Mas o Senhor quer mais de mim, o Senhor quer que eu alcance a vida eterna, a terra prometida. Porque o Senhor tinha planos com o povo de Israel, o Senhor tinha planos com ele, tirou eles do massacre, da escravidão, para levá-los a algo que o Senhor tinha na vida deles. Porém, no meio do caminho, houve a murmuração, houve a quebra de aliança. Eles não obedeceram a lei de Deus, não teve conversa com Deus, eles morreram no Egito, eles morreram no meio do deserto, e apenas 2 entraram na terra prometida. 2 que cumpriram a lei, ou pelo menos tentaram, ou pelo menos falaram em algum momento, mas aí eles lembraram daquela palavra que diz, não, olha, o Senhor é conosco, vamos nos levantar, nos consertar, vamos oferecer aqui um sacrifício, e vamos continuar a nossa caminhada. E eu quero lembrar a vocês algo, vocês têm o nome de Jesus Cristo, vocês têm a salvação, vocês têm um advogado fiel, que vocês podem falar, Senhor, lembra-se daquele dia, porém nós temos um advogado, Senhor, nosso sobre a nossa vida, nos perdoa, nós queremos nos levantar, e queremos prosseguir, e queremos entrar na terra prometida, Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Não só que nós atravessamos a porta, mas que nós chegamos à terra prometida, como foi dito aqui nessa noite também. Nós precisamos chegar nessa terra prometida que a qualquer momento Deus chamar quem é Deus e seja restaurado, que essas promessas soam, e nós nos encontramos com Cristo. Mas essas promessas não soarem, as lutas vão continuar. Nós vamos necessitar de muitas portas ainda, irmãos. Nós vamos necessitar de cura ainda. Nós vamos necessitar de libertação. Nós vamos necessitar de tantas coisas. E nós precisamos ter o abençoador conosco. Nós precisamos ter Jesus no barco. Jesus não pode só falar a tempestade. Ele tem que estar dentro do barco. E Ele quer hoje na sua vida fazer parte desse barco. Ele quer estar lá dentro, irmãos. Ele quer estar lá dentro do barco. Ele não quer só que você alcance para nós, que bênção, veio a vitória, chegou, aleluia, glória a Deus. E agora, vamos seguir a vidinha aqui nossa. E Jesus, daqui a pouco, quando nós precisarmos de uma outra coisa, nós vamos falar ao Senhor. E o Senhor vai nos abrir a porta, com certeza, porque o Senhor é Deus de misericórdia, Deus que tem porta aberta, Deus que tem a provisão. O Senhor vai nos abençoar, Senhor. Assim nós somos, o Senhor diz
Glória a Deus. E hoje, irmãos, é ceia do Senhor. E ceia do Senhor é um memorial. Pode se colocar de pé, eu vou passar a palavra. Para nós não esquecermos que foi feita uma aliança na cruz do Calvário, uma aliança de sangue com o Mestre Jesus, que foi feito um pacto eterno, o qual ele derramou seu sangue pela minha vida, pela tua vida. E um dia essa promessa vai soar. E através desse sangue, o qual me remiu e purificou dos meus pecados, da minha falha, eu vou me encontrar com o Senhor. Aleluia! Eu vou ter um encontro com Deus e apresentar diante do Senhor a minha vida. Isso, esse memorial é para isso. E cada etapa do povo, na palavra de Deus, que eles passavam, quando eles passaram, a Bíblia diz quando eles passaram lá, o mar, se eu não me engano, o mar vermelho, que eles fizeram lá, levantaram, fizeram um memorial para lembrar todas as vezes que eles tinham que fazer esse memorial, lembrando que Deus os tirou do Egito, que Deus os livrou, que Deus os libertou. Eles faziam esse memorial lembrando de quem era Deus e o que Deus tinha feito por eles. Esse mesmo memorial está aqui, irmãos. O Senhor te libertou um dia, você lembra disso? O Senhor te chamou um dia, você lembra disso? O Senhor, um dia, Ele remiu os seus pecados, você se lembra disso? Ele morreu naquela cruz por você, você se lembra disso nessa noite? O Senhor, Ele derramou o seu sangue para que você tivesse perdão, você lembra disso? O Senhor te deu uma graça que você não merecia e te abençoou, te dava Deus, você lembra disso nessa noite? Porque é isso que o Senhor quer nos trazer à tona. O Senhor quer que nós lembramos desse sacrifício. E eu quero determinar sobre a sua vida a palavra de ordem. Se você precisa de cura, recebe do Senhor. Porque é uma ordem de Deus que você seja curado. Há uma ordem de Deus que você tem uma porta aberta, recebe. Na tua vida, esta noite, amanhã passe por essa porta, seja de emprego, seja pode passar dela. Você precisa do quê? Que o Senhor acalme o vento, acalme a tempestade, não te para, vento, para a tempestade, acalma. Cessa, porque você precisa. O Senhor está derramando sobre a tua vida nessa noite. Eu creio. Mas há um pacto, uma aliança que Deus faz com você. Lembre-se de não ter somente a minha bênção, mas de ter a minha bênção e a minha presença. Porque sem ela não há acordo. Se a minha presença não for com vocês, não tem acordo naquele dia. Não tem acordo. Eu não fiz acordo com Moisés. Eu falei para Moisés cumprir o que eu mandei ele cumprir. Mas não tinha acordo em salvação. Não tinha acordo. Ele tinha que ter cumprido. E o Senhor fala, lembre-se que vocês têm conhecimento. Vocês não são mais inocentes. Vocês não são mais crianças. Vocês conhecem a palavra de Deus. Vocês sabem o que é certo e errado. Que vocês podem melhorar, que vocês não podem melhorar. E o que Deus ainda precisa trabalhar. Exponha isso diante de Deus. Porque o Senhor quer fazer isso a cada dia da nossa vida. Para nós alcançarmos, irmãos. Não só aqui nessa terra, mas a vida eterna. Que é o que Deus quer de nós. Que nós enxergamos. Que nós precisamos ter a vida eterna. O Senhor não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Hoje examine-se o homem a si mesmo. E coma deste pão. E beba deste cálice. Examine-se. Examine-se você a si mesmo. Veja que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Essa palavra tem o poder de mudar. Essa palavra tem o poder de te libertar. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Aleluia. Pai, eu não tenho nenhuma dúvida referente à tua palavra, até porque a minha fé não está baseada em nenhuma palavra humana, a não ser a palavra de Deus, que é verdadeira, fiel e cúmplice na minha vida, a cada dia, na vida dos teus servos. A tua palavra diz que há uma porta aberta.
Glória a Deus.